Bom Deus que estás no céu, muito obrigada também, porque prometes estar connosco ao te buscarmos. E pedimos-te, Pai, que possas estar aqui presente entre nós, através do Teu Espírito Santo, ajudar-nos a perceber aquilo que nos queres dizer e também, assim, a Tua palavra que tem vida e que é viva, possa também transmitir-nos vida e transformar-nos mais à Tua semelhança. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria-vos perguntar, qual é que é o propósito de estudarmos a Bíblia? Conhecer a Deus, conhecer as suas vontades, estarmos junto com Cristo, para vencer as tentações, para aumentar a nossa fé, para termos mais comunhão, para obter respostas, para receber a sua instrução, muito bem, para conhecer a história, as profecias, muito bem, para conhecermos a Deus, muito bem, para sermos transformadas, muito bem. Tudo o que disseram é verdade. Nós precisamos realmente de, sobretudo, termos este relacionamento com Deus. Esta é realmente a base. No princípio. Agora, muitas vezes, quando nós estudamos a Bíblia, sobretudo quando somos mais novinhos, estudamos a Bíblia com alguém que nos ensina a Bíblia e pronto. Isso está bem quando somos pequeninos, mas à medida que crescemos é bom que nós começamos a estudar a Bíblia por nós próprias. Porque se aquilo que nós estudamos da Bíblia está baseado no que outra pessoa diz, se houver algum problema com essa pessoa, tudo que nós queremos na Bíblia vai se desmoronar. Então, não é bom que seja assim. Nós precisamos ter um fundamento sólido, de modo que se vierem tempestades, inundações, ventos, a nossa crença não vai cair, porque nós vamos saber naquilo que acreditamos e vamos perceber que essas crenças recebemos de Deus. Portanto, é muito importante que é uma relação pessoal com Deus e que aquilo que nós queremos, acreditamos, vem dele. Então, todo o nosso estudo da Bíblia tem esse propósito, este relacionamento com Deus. E isto, tanto é verdade, quer estudemos a Bíblia individualmente, quer estejamos a estudar num pequeno grupo, a fazermos uma pregação ou numa série evangelística. O objetivo é sempre o relacionamento com Deus, estarmos próximos com Ele. Isto implica tempo, não é? A Bíblia fala-nos, a nossa projeção por alguma razão não está a funcionar, mas nós temos as nossas Bíblias. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timothy 3:16. Alguém podia ler?
acrescentar para toda a boa obra. Obrigada. Então, fala-nos aqui em 4 pontos, não é? Nós vemos que a Escritura é divinamente inspirada e eu acho interessante que um senhor americano muito conhecido chamado Dwight Moody, que ele tem muitos vídeos em que apresenta, por exemplo, lições objetivas, como as parábolas, através da natureza, e ele dizia que sabia que a Bíblia era inspirada porque ela o inspirava a ele. E é este tipo de relacionamento que nós temos que ter com a nossa Bíblia. Então, ela é divinamente inspirada e é proveitosa para falar-nos em 4 coisas: ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Nós vamos pensar, o ensino é tipo uma doutrina, é tipo ensinar-nos aquilo que devemos viver, que devemos fazer. E vamos comparar o ensino ao caminho. Então, a Escritura aponta-nos um caminho. Depois, por vezes, nós, na nossa vida, o que é que fazemos? Desviamos do caminho pelas nossas escolhas, às vezes porque nos esquecemos, várias razões, mas desviamos do caminho. E Deus, no seu amor, vem-nos buscar outra vez. E tem esta parte da repreensão, em que Ele nos mostra: não estás no caminho, tens que voltar. Ele ajuda-nos a voltar ao caminho. E depois, a terceira parte é quando Ele nos diz: aqui é que está certo, é isto que deves continuar a fazer, é correção. Ele nos, como vamos numa rota e enganamos na estrada e depois corrigimos e estamos outra vez no caminho certo. E instrução e justiça tem a ver com Deus dar-nos o seu Espírito Santo para que nós possamos continuar no caminho e possamos também manter-nos neste caminho. Porque onde é que nos leva este caminho? É Ele, não é? Leva-nos a Ele, à pátria eterna, onde nós vamos estar para sempre com Ele, não é? Portanto, é um caminho que não convém perder, certo? Então, e este verso é muito pessoal. Nós, quando vamos à Bíblia, nós vamos para sermos instruídas por Ele, para recebermos em primeira mão a verdade. E é muito importante isto, nós sermos consumidores em primeira mão, não vamos ser consumidores em segunda mão. Muitas vezes lemos comentários sobre a Bíblia ou aquilo que outros falaram sobre a Bíblia, mas Deus, isso tem o seu valor, tem o seu lugar e é proveitoso, mas não substitui isto pessoal, esta mensagem pessoal que Deus nos quer dar a nós e que é específica e que é adaptada às nossas necessidades, porque Ele conhece-nos e então Ele tem essas respostas. Alguém falou que uma das coisas é obter respostas e Deus tem essas respostas pessoais, porque às vezes alguém diz: não compreendo isto ou aquilo, e nós damos a nossa compreensão, mas às vezes não chega. Por isso é que cada um tem que ir a Deus. Deus tem todas as respostas e tem as respostas à nossa medida, que nos vão saciar a fome da nossa alma. Portanto, não sei se é possível passar. Portanto, os ingredientes do estudo da Bíblia é termos a Bíblia, não é? Vamos começar pela Bíblia. Termos o Espírito Santo para nos guiar, e é importante nós lembrarmos que cada manhã nós temos uma equipa à nossa espera, que é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Eles querem estar connosco, eles anseiam por esta intimidade connosco e querem nos revelar coisas especiais. Depois, o terceiro ingrediente é a vontade de aprender. Convém que nós não estejamos com as nossas ideias pré-concebidas, as nossas visões do mundo ou a nossa cosmovisão. Vamos pôr isso um bocadinho à parte e, de mente aberta, ver o que é que Deus nos quer dizer, qual é a mensagem que Ele tem para nos revelar sobre Ele próprio e sobre o que Ele quer que nós aprendamos dele.
quando aqueles 2 discípulos iam a caminho de Emaús e falaram com Jesus, eles não sabiam que estavam a falar com Jesus, mas no fim, depois de perceberem, o que é que eles disseram? Alguém disse? Quando eles viram, os olhos abriram-se e depois eles disseram: o nosso coração ardia dentro de nós enquanto ele falava. E é isso que Deus quer, que o nosso coração arda dentro de nós quando Ele nos está a falar. Nós não precisamos de receber esta paixão, esta motivação de todas as pessoas. Precisamos receber isto diretamente do nosso Deus. Depois, a quarta parte é a aplicação à vida. Porque às vezes nós lemos uma história, lemos um verso e parece que é só uma teoria, mas não. Cada verso da Bíblia, Deus quer se revelar a nós, Ele quer nos dizer algo. Através das histórias, elas não estão lá por acaso. Elas têm uma mensagem específica sobre Deus, sobre o que Ele quer que nós pensemos sobre Ele e também algo que Ele nos quer ensinar sobre nós. E é importante que nós fazemos esta aplicação à prática. Ou seja, quando eu penso, para que é que serve esta mensagem, começo a ver como é que ela se aplica à minha vida, essa mensagem, vocês lembram-se, a palavra está aqui escrita, mas a mesma palavra deu origem a tudo que foi criado. Portanto, esta palavra tem muito poder. E esta palavra, quando nós absorvemos para nós, aplicamos a nós, a nossa vida, ela vai ter um poder transformador e vai nos assemelhar a Jesus, vai nos transformar. E é isto que Deus quer que aconteça através do estudo da Bíblia. E se eu fizer um estudo da Bíblia, ok, tipo uma lista de tarefas, vou ler um capítulo por dia, vou fazer isto e faço a correr, não vou aproveitar nada. Pode ser que eu faça um pouquinho, posso fazer até só de um verso, mas o importante é que eu tenha esta conexão com Deus e que tenho este trabalho do Espírito Santo em mim e consigo aplicar o que Deus quer que eu aplique à minha vida e então tenho um poder transformador. Isto é que é importante. E depois, Deus é tão bom que aquilo que Ele nos dá não é só para nós podermos partilhar. E esta parte, a partilha, a replicabilidade. Isto pode ser reproduzido, pode-se multiplicar. Então, nós vamos depois pensar aquilo que eu aprendi, será que pode ajudar alguém que eu conheço? E pode ser que a gente se lembre de logo de pessoas com quem podemos partilhar estas boas novas, mas às vezes pode ser que seja passado um dia ou dois, que depois vai vir aquela situação e que nós vamos poder partilhar com alguém esta mensagem especial, este pão do céu que Deus partilhou connosco para alimentar e saciar a nossa alma e que podemos partilhar com outros. O seguinte, se faz favor. Agora, é muito importante nós vermos esta diferença quando estudamos a Bíblia. Nós podemos ir à procura de factos ou podemos ir à procura de princípios. O facto é aquilo que é, não é? O princípio é uma lei universal que se aplica a todas as pessoas em todos os lugares e que tem valor. Por exemplo, a seguir, por favor. Portanto, o princípio é uma lei espiritual com aplicação universal. É algo que se aplica a todas as pessoas em todos os lugares e que vai ficar connosco. A seguir, por favor. Por exemplo, Jesus teve 12 discípulos. Isto é um facto. Ok? Pronto, eu posso memorizar que Jesus teve 12 discípulos, mas o que é que isto diz para a minha vida? Nada. Agora, se eu pensar no princípio que está por trás disto, eu vou pensar em mais coisas. Eu vou pensar que Deus, Jesus, deu a oportunidade a 12 pessoas que eram imperfeitas a andarem com Ele. E agora eu vou aplicar isto à minha vida. O que é que isto me diz?
Jesus dá uma oportunidade a mim, que sou uma pessoa imperfeita, de andar com Ele. E Ele, assim como Ele transformou e influenciou a vida daqueles discípulos, Ele pode também transformar e influenciar a minha vida. E isto eu posso dizer a qualquer pessoa, seja ela quem for, que Deus lhe dá a oportunidade de andar com Ele. Então, isto é um princípio que vai ser algo que vai ficar comigo. Assim, por favor. Por exemplo, a mensagem dos 3 anjos. Nós podemos pensar apenas naquelas palavras, mas podemos também ver os princípios que lá estão. E na mensagem do primeiro anjo nós vemos que há um Deus Criador que nos ama. Na segunda mensagem, quando fala da Babilónia, diz-nos que há um inimigo que nos odeia e que Ele quer-nos, que Ele vai juntar tudo, vai juntar principados, poderes, inclusive vai tentar intoxicar-nos com o vinho de Babilónia para que o nosso discernimento esteja anuviado e Ele quer nos impedir de ter este relacionamento com este Deus que nos ama. E Ele está ali contra nós. Mas a terceira mensagem, quando ela diz: se alguém, o que é que está a dizer? Que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. E em tudo que nós fazemos, estes princípios desta mensagem do fim do tempo aplicam-se. Por exemplo, sábado de manhã, quando nós pensamos, vou-me levantar e vou à igreja, esta primeira mensagem diz para nós irmos adorar o nosso Criador. Mas há um inimigo que vai usar uma série de raciocínios para ver se nos convence a não irmos à igreja. Mas a terceira mensagem, o que é que nos diz? Que nós temos uma escolha. Eu posso decidir. Está comigo escolher o que é que eu vou fazer. E quando nós pegamos na Bíblia assim e vamos aplicando estes princípios, acontece aquilo que Deus disse ao povo de Israel, que quando eles iam entrar na terra prometida, que onde eles pusessem o pé, que aquela terra ia ser deles. E ao nós estudarmos assim a Bíblia, cada versículo, cada história que nos vamos aguçando, ela vai se tornar massa. Ninguém nos pode tirar, porque aquele princípio está a fazer efeito na nossa vida, está a transformar-nos e agora aquilo faz parte de nós, transformamos, assemelhamos mais a Jesus e ninguém nos pode tirar. Nós estamos a ser seladas em semelhança ao nosso Deus. Portanto, como é que nós fazemos isto? Eu vou-vos pedir bem-vindos aos nossos amigos que chegaram agora, que também se possam sentir bem aqui entre nós. Estamos muito contentes por estarem aqui connosco. A pastora Hortelina e a sua família, a Nathalie e o irmão Michel Gal. Muito bem. Então, nós estávamos aqui a falar do estudo da Bíblia e como é que nós podemos fazer este estudo significativo. Em primeiro lugar, ler um verso ou história e procurar captar o contexto. Onde é que aquilo se passou? Quem é que estava a falar? O que é que está a acontecer? Tentamos ver, compreender tudo que lá diz. Depois, tentar perguntar a Deus o que é que esta história, o que é que este verso me está a dizer sobre Deus? O que é que Ele me está a dizer sobre Ele? Depois perguntar a Deus qual é o significado daquilo para a minha vida. O que é que isto me diz sobre a minha visão do mundo atual, sobre a minha cosmovisão, não é? E por fim, quem é que pode ser ajudado por aquilo que acabei de aprender? Estes são os princípios. Eu vou pedir à irmã Grácia para distribuir uns livrinhos às senhoras, onde nós vamos poder fazer um bocadinho
deste trabalho, eu ia pedir que nos olhássemos, não sei se vais ter tempo, então acho que vamos experimentar. Isto demora um bocadinho de tempo, mas é muito agradável. Vocês receberam um livrinho em que tem uma parte em que vão colocar o texto bíblico que escolherem. Eu tenho uma sugestão para vocês, mas vocês podem escolher o texto que quiserem. E depois vão procurar seguir estes passos, ver o que é que Deus vos está a dizer, o que é que percebem desse verso, o que é que Deus vos está a dizer sobre ele, sobre Deus, o significado que isso tem para a vossa vida, o que é que isso fala também sobre o que está acontecendo no mundo e se alguém pode ser beneficiado por esta mensagem. O que eu vos ia propor para estudarem seria o Salmo 34, 37, 4. Salmo 37, 4. 37, 4. Mas podem escolher outro texto à vossa escolha. E eu vou pedir que se juntem em grupos de 4 a 5 pessoas e façam este exercício em conjunto, está bem? O tempo parece que voa quando estudamos a Bíblia assim desta forma mais pessoal e não é uma coisa teórica, é um relacionamento que nós estamos a adquirir com Deus. Ele está a falar-nos. Eu vou pedir então a cada porta-voz do grupo que venha aqui à frente e que partilhe rapidamente aquilo que estiveram a aprender. Quem é o primeiro grupo? A Sandra, muito bem. Nós usamos o mesmo verso que a Cris pediu, né, orientou. Tereis-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Nós colocamos aqui que nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Precisamos confiar na sua resposta. Precisamos orar mais e estudar mais a palavra de Deus. Em meio a desafios, perguntar a Deus e deixar Deus responder. E a forma de ajudar as pessoas, nós vimos que nós precisamos dar mais testemunhos para as outras pessoas daquilo que Deus fez por nós, que é a forma que a gente consegue ajudar ao próximo. Obrigada. É um assunto gostoso, né, de se falar, quando estamos falando sobre Deus, sobre o que Ele pode fazer na nossa vida, como nós podemos pedir, em que situação nós podemos pedir, né? É um assunto muito bom. Ficaria ali sentado até o dia inteiro, as meninas ali são boas demais para falar. Mas nós vimos que agradar a Deus de todo o coração. O que eu devo fazer para agradar a Deus de todo o coração? Então nós chegamos à conclusão que se buscarmos a Deus todos os dias, estamos fazendo a vontade dele. Às vezes as pessoas acham que Deus responde a oração. Eu posso pensar que Deus responde a oração da Cristina, mas não responde a minha. Porque a Cristina consegue tudo que ela quer, tudo que ela pede, ela sente a resposta de Deus e eu não sinto. E a Madeleine deu uma resposta, fez uma ilustração boa ali no grupo. É quando nós temos 2 filhos. Um filho sempre acha que o outro é o escolhido da mãe. Os 2 sempre acham que é o outro, não ele. Mas a mãe ama diferente? Não. A mãe ama todos iguais. Mas há aquele
ele se aproxima mais da mãe, não responde, tudo que a mãe pede está disposto a fazer. Então não é que a mãe goste mais, e assim é Deus com a gente. Deus está disposto a responder todas as orações, todos os pedidos. Mas o que eu estou fazendo para agradar a Deus e merecer todos os meus pedidos? E quando nós estamos agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós aceitamos o não de Deus. Porque se nós colocamos nas mãos dele, nós acreditamos que ele vai fazer o melhor. E se ele vê que o melhor é não, porque eu não sei nem você sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Então ele dá sabedoria quando você tem uma íntima comunhão com ele, quando você está sempre agradando, fazendo aquilo que ele realmente pede para nós, nós conseguimos sentir a resposta dele e conseguimos aceitar o não, acreditando que o melhor virá. Não é? E como que nós podemos passar isso para outras pessoas? Dando o verdadeiro testemunho de uma vida íntegra com ele. Quando a pessoa observa em você uma verdadeira cristã, uma verdadeira serva, nós somos o pescoço da família, porque a cabeça é o pai, né? A mulher é sempre o pescoço, mas o pai não vai mexer o pescoço, não vai mexer a cabeça se o pescoço não estiver junto aqui, ó, movimentando. Um torcicólogo não deixa ninguém mexer, né? Então nós não podemos ser mulheres torcicólogos, nós temos que ser o pescoço que move para que o nosso cônjuge, junto com os nossos, para ajudar com os nossos filhos e também para darmos testemunho para as outras pessoas. Nós temos que ser assim, agradarmos a Deus e sermos verdadeiras testemunhas de Cristo para aquelas que ainda não conhecem, né? Então, obrigada. O próximo grupo. Sim, podem vir vindo. Que assim é mais rápido. Sim. Sim, podem vir vindo. Então, aqui fala também sobre a temporária felicidade dos perversos e da inveja e indignação que muitas vezes a gente sente nos nossos corações, né? Dado muitas vezes também pela falta de fé, onde a gente se ilude pelas coisas que são do mundo e passageiras, e a gente acaba por e nessas coisas, quando a gente fica se iludindo, muitas vezes pelas amizades que temos, muitas vezes pelas pessoas que nós andamos, nos iludimos com as coisas do mundo, com a felicidade que é do mundo, com a felicidade que é passageira. E aqui no verso 37:4, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, muitas vezes, quando a gente está ali, em volta principalmente desse ambiente, dessas pessoas, a gente quer muitas vezes preencher o vazio que a gente vai acabar procurando naquilo, procurando na felicidade que é desse mundo, que muitas vezes a gente procura. Mas a real felicidade, a felicidade que pode ser preenchida no nosso coração, só Jesus pode dar para nós. Então a gente tem que confiar nele, integrar a vida para ele, para que ele nos preencha e nos satisfaça por completo, para que aquele vazio que a gente procura seja satisfeito por ele. E também, em relação a isso, as felicidades daqui, muitas vezes as pessoas, inclusive, que estão ao nosso redor, pensam que, pela nossa religião, a gente não possa se comportar de uma forma que seja feliz, que a gente não entenda o que é a real diversão. Mas a gente entende que quando a gente deixa Jesus cuidar da nossa vida, Ele vai nos mostrando a felicidade, como a gente pode viver com aquilo e se entregar a Ele. O contexto que nós abordamos já foi mais ou menos dito, que é nós devemos agradar a Deus, ou proporcionar prazer a Deus, para que Ele possa nos proporcionar também prazer. E o que Deus quer nos dizer com o verso?
que é o 37:4. Nós chegamos à conclusão que para proporcionarmos prazer a Deus, devíamos consertar alguns pontos que focamos ali, que é deixar que Deus controle, na verdade, a nossa vida e não precipitemos para dar passos antes de Deus e só quando falhar os nossos passos recorrermos a Deus, mas de descansar mesmo e acreditar que Deus vai providenciar tudo na nossa vida, basta crermos e não sermos ansiosos para fazer as coisas à nossa maneira. Também entendemos que nós devemos sair da mornidão que estamos a sentir no nosso aspecto de vida, que segundo a Bíblia diz, a multiplicação do pecado é que faz com que o amor se esfria. E o nosso amor temos visto que está a esfriar-se e que não deve ser assim. Nos nossos comportamentos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar na igreja, principalmente estar à frente a ministrar os outros que estão ali a esperar de nós que saia algo de Deus para a edificação dessas pessoas. E constatamos alguns pontos, como a nossa maneira de vestir, de falar, e também quando alguém está na igreja a falar à frente, e essa pessoa está a representar a Deus. E se nós estamos ali para ouvir a voz de Deus, devíamos estar em silêncio, porque ninguém está a falar ao mesmo tempo que a outra está a ouvir aquilo que a outra está a falar. Então devemos ter ouvidos ativos, com respeito e reverência, que isso está a faltar em nós. Sermos reverentes, sermos pessoas de boa postura, que nos trajes santos para representar a Deus. E entre outras coisas, isso resumidamente. Muito obrigada. Estamos no mesmo verso, no Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Pois, então, nós aqui seguindo o ponto aqui da Bíblia, é a Bíblia e a irmã que expôs ali. O primeiro tópico vai perguntar a Deus o que me está a dizer sobre o assunto, não é? Esse verso mostra o contextualizar o versículo. Ele mostra o contraste entre a prosperidade dos pecadores, que são os ímpios, e a felicidade do justo. Contrastando que, apesar dos pecadores terem essas coisas todas que eles têm, e muitas das vezes do nosso lado as coisas não acontecem tão bem assim como do lado de lá. E depois, no segundo ponto, o que é que isso nos diz sobre Deus? Esse verso nos diz sobre Deus. Lá diz que Deus nos concederá o desejo do nosso coração. Quer dizer que Deus é um Deus justo, Ele compensa todos aqueles que buscam fazer a sua vontade. Que, apesar de nós não estamos a ganhar aquelas coisas que os ímpios estão a ganhar com aquela trafulha toda que eles fazem, nós mantivermos a segunda vontade de Deus, seguindo os seus princípios, Ele vai nos compensar. Pode não ser agora, no final Ele vai nos dar, porque um dia diz lá que os ímpios desaparecerão, não vão existir mais, e nós herdaremos a terra. No terceiro ponto, para a minha vida, o que é que isso quer dizer para a minha vida? Nesse caso, nós ali no grupo, quer me dar consolo. Meditando naquele versículo profundamente, vai me dar consolo, para ter paz. Então não preciso estar desassossegada, correr atrás das coisas, porque aquele tem, eu também quero ter aquilo, não. E o meu estado de espírito, a minha forma de ser, a minha calmaria, a minha paz é notório, vai ser notório para os outros, para as outras irmãs ou para outras mulheres. E assim, não vou andar ansiosa, mas vou descansar em Deus. E o quarto ponto, isso tem sido, agora é como cosmovisão, mostra uma visão acerca de Deus. Exatamente, visão do mundo. Olhando o mundo como um livro, a gente já sabe, já vemos as pessoas, não é? Já no passado como é que foi, no presente como é que estamos a ver, e já sabemos que no futuro, é o que já tinha dito inicialmente, eles vão desaparecer, eles não vão estar mais aqui. Por isso faz sentido nós sermos fiéis a Deus agora. E aprendendo essa lição, deixa lá ver,
a fim de que se espera os ímpios um dia exatamente o mal será aniquilado. Agora nós estamos a sofrer, às vezes os nossos direitos são negados, nós se tivermos paz em Deus, continuar a fazer a nossa coisa corretamente, Deus vai nos compensar. E com esse versículo, depois de eu meditar nesse versículo, o que é que eu posso fazer, ensinar às outras pessoas? Uma vez que eu já descobri essa bondade de Deus, uma vez que eu já pus no meu coração em ser fiel aos princípios que Ele nos ensina na Bíblia, então eu posso também aconselhar alguma irmã ou alguém que também esteja ansiosa pelas coisas deste mundo, ou que esteja em depressão porque não está a conseguir aquilo, ou que encontra ser injustiçada por um patrão, ou os seus direitos estão a ser negados, e eu levo essa mensagem de paz para essa pessoa. E aqui diz os textos que nós devemos buscar para relacionar com esse texto que a irmã nos deu. Nós pensamos em Salmos 1, que diz: feliz é o homem, não é? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E todo o Salmo depois diz que mostra o contraste novamente sobre a prosperidade dos ímpios e do justo, o fim que resta para os ímpios. E o outro versículo que nós também anexamos aqui, que é para fortalecer esse texto, é o Salmo 73. Todo o Salmo, mas focamos mais no último versículo, porque como lá diz assim: e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então o salmista em Salmo 73, versículo 28, encerra essa meditação, ou nós podemos, a minha irmã vai ler. Mas Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E assim termina com confiança em Deus. Eu vou anunciar todas as coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo não tendo aquelas coisas que os ímpios têm tido, mas o bom que está acontecendo na minha vida, eu vou anunciar às outras pessoas. E é isso mesmo. Obrigada. É bem justificar com o último, né? Já disseram tudo? Bem, o nosso grupo aqui, nós pensamos o seguinte: a primeira resposta, em relação à primeira pergunta, nós respondemos o seguinte: perguntar a Deus o que Ele quer dizer sobre Ele no universo. Nós dissemos que Deus é bondoso, fiel e longânimo, porque se nós buscarmos permanentemente, Ele é capaz de saciar os nossos desejos. Mesmo aqueles que são mais simples, aqueles que nós não revelamos a ninguém, Ele sempre consegue chegar até lá. E o segundo, dizer que quanto mais perto, quanto mais tempo passarmos com Deus, quanto mais íntimos estivermos dele, e contarmos os nossos desejos mais profundos, Ele saberá realizá-los, não só em bens materiais, não é? Como principalmente em bens espirituais, que é aquilo que nós mais ansiamos. E o terceiro ponto que diz a nossa visão, a nossa conclusão, nós pensamos o seguinte: que realmente o mundo seria um lugar melhor para vivermos se estivéssemos mais próximos de Deus, e muitas das nossas frustrações sequer teriam existido, não é? Porque quando depositamos as nossas preocupações, os nossos desejos nas mãos de Deus, as frustrações não existem, porque confiamos que Ele vai realizar conforme a sua misericórdia. Se achar que sim, que é o momento apropriado, vamos dar, se não, vai dizer espera um bocadinho ou não, e não teríamos frustrações. E o quarto ponto, que quem pode ser ajudado? Nós dissemos que é todos, sem exceção, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova toda manhã, e tanto para mim como para o meu próximo, não é? E o texto que nós escolhemos para relacionar com Salmos 37 foi em Salmos 9, verso 10, que eu vou ler aqui. Diz o seguinte: em ti confiarão os que te conhecem o teu nome, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Nós sabemos que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum mesmo. E não há um justo sequer
nosso Deus. Ele pode até usar alguém para nos abraçar, mas esse abraço vem de Deus. É isso que nós pensamos. Muito obrigada. A irmã disse que estava a ficar por último, mas todas as partilhas foram diferentes, não é? Porque Deus fala de uma forma pessoal e individualizada a cada um. Bom sábado. Então, o versículo que nós escolhemos foi o que está a ser comum para todos, 37:4. O facto aqui apresentado, pronto, é um capítulo que é mais sobre o conselho, dá-nos alguns conselhos sobre confiar em Deus. Aqui, no que toca à parte do princípio, eu gostaria que os irmãos, são 4 versículos, se pudessem abrir um em Provérbios 16:9. O outro pode ser em Provérbios 20:24. Pode repetir o primeiro? 16:9, o primeiro, o Provérbios. O segundo é Provérbios 20:24. O terceiro, Provérbios 23:26. E o último será Jeremias 10:23. Quem abrir pode ir lendo pela ordem. Ok, posso ler o 16:9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 20:24 de Provérbios. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Obrigada. 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Obrigado. E Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda a dirigir os seus passos. Ok, então vamos aqui pôr um bocado de lenha para a fogueira. Então como é que Deus nos pode dizer para nós nos deleitarmos nele, que Ele vai dar os nossos desejos, o nosso coração, se não nos pertence os nossos passos, não nos pertence o nosso caminho, não nos pertence nada, nós não sabemos o que é bom para nós, podemos nós desejar que Deus nos possa dar. Não é? Nós, se nos deleitarmos em Deus, vamos querer fazer a sua vontade. Exatamente. Ou vamos querer seguir o caminho que Deus quer para nós. Por isso Ele vai fazer os desejos do nosso coração, porque o nosso coração estará em cima dele. É exatamente esse o ponto, obrigado. Esse é exatamente o ponto em que nós quisemos chegar e quisemos tocar aqui, é esse mesmo. É que nós temos que nos deleitar em Cristo. E deleitar significa ter prazer em, dar gosto a, possuir uma sensação de contentamento e satisfazer-se. Então, para que nós possamos ter realmente um deleite no Senhor, como consequência traz que para connosco nos dê estas regalias do nosso coração que nós queremos, é realmente algo que nós nos submetemos à sua vontade, dizemos: Senhor, aqui estou, isto é teu, a minha vida é tua, queres abrir portas, abre, queres fechar portas, fecha, mas eu vou estar alegre, independentemente daquilo que tu me deres ou não deres ou tirares, eu vou estar bem. Então, é assim que Deus poderá então providenciar tudo aquilo que o nosso coração desejar, porque o nosso coração à partida já deseja o que quer que seja que Deus deseje para nós. E nós chegamos aqui a um pequeno exemplo que nós vemos, por exemplo, no povo de Israel, quando saiu do Egito, eles vieram com muitas riquezas, mas essas riquezas tanto serviram para construir um bezerro de ouro, mas também para construir um templo no deserto. Ou seja, com todos os recursos, bênçãos que Deus nos dá, estamos nós a fazer a escolha. Como é que está o nosso coração? Quem é que está a reinar no nosso coração? Vamos nós, com os recursos da temperança, do tempo, da mensagem da saúde, etc., construir bezerros de ouro para o nosso próprio belo prazer, ou construir um templo do Espírito Santo, da qual nós somos chamados a ser sacerdócio real? E na nossa cosmovisão, nós também compreendemos, também com o povo de Israel, aqui a situação que é, para terminar, que da mesma forma que Deus tinha um propósito do povo de Israel a dar todos esses recursos, qual era o propósito de Deus para o povo? Porque é que Deus respondia a tudo que o povo precisava? Eu quero água, Ele dava água. Eu preciso de comida, Ele dava comida. Porque é que ao pedir os desejos do coração, Deus respondia? Deus tinha um grande propósito para o povo, que era o quê? No meio do deserto,
era que eles fossem um exemplo, um chamariz, para que todos os povos à volta pudessem ver quem Deus é. E ao usar estes recursos de uma forma que estivesse de acordo com a vontade de Deus, todos os povos veriam quem Deus é e dar-lhe glória. E realmente, se calhar, não era preciso tanto tempo à volta do deserto, já poderíamos estar na terra de Canaã. E puxando isto para nós, é exatamente a mesma coisa. Lembremos que tudo o que nós façamos, todos os nossos passos, todos os recursos que Deus nos dá, são exatamente o mesmo propósito. Os povos à volta, os vizinhos à volta, a família à volta, veja que os nossos corações se alinham com a vontade de Deus. Deus pode dar-nos algo, pode nos abençoar, quer com riquezas materiais ou não, mas pode nos abençoar de uma forma que as pessoas vejam, caramba, Deus existe, Deus é Deus, e nós possamos então dar um bom testemunho e estar mais perto da Canaã celestial. Feliz sábado. Bom, nós conversamos um bocadinho, fizemos assim um bocadinho pessoal, cada um depois o seu, mas eu vou tentar aqui resumir um bocadinho. Falando um bocadinho do contexto, nós vemos que ele foi um ponto de reflexão, de comparação. E para Davi, no caso agora para nós, não é? Como é que está a nossa vida e como é que está a vida do nosso próximo, ou às vezes até podemos chamar de inimigos, não é? E ele para ali a refletir e ao mesmo tempo já nos conforta, não é? Neste verso. E muitas vezes nesse verso nós focamos muito na parte final, que é ele satisfará os desejos dos nossos corações. Mas é importante ter em conta o agrado do Senhor, que é a primeira coisa, é o reconhecer Deus como soberano na nossa vida. O adorar vem a seguir com o reconhecimento e só a partir daí é que vem as consequências dessa adoração e desse reconhecimento de Deus. Vemos que Ele é um Deus cuidadoso, um Deus de detalhes, que está pronto realmente para nos dar tudo aquilo que queremos e muito mais. Mas os nossos desejos vão muito de encontro ao quê? Se estamos em comunhão com Deus, se estamos em ligação com Ele, se reconhecemos Ele como Deus soberano, os nossos desejos vão ser os mesmos desejos de Deus na nossa vida, não é? E o verso um dos versos que nós colocamos foi Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é exatamente isso, o reconhecimento primeiro da soberania de Deus e a seguir as consequências desse reconhecimento. Muito obrigada. Portanto, penso que vieram todos os grupos. Realmente foi uma partilha variada que nós vemos. Por isso que a Bíblia é algo especial que nunca acaba. Nós podemos sempre estudar. E este estudo mais sistemático, mais profundo, em que nós meditamos, em que procuramos ver conexões, ajuda-nos a termos uma compreensão mais profunda de Deus, não é? E de quem Ele é. Este verso a mim deleita também no Senhor, fala-me muito de um Deus que quer que eu tenha prazer nele, neste relacionamento que Ele quer fazer. E muitas vezes nós sentimos que somos insuficientes, que não temos valor, como falava ontem a nossa irmã Dagmar, mas Deus diz-nos para não nos focarmos nisso e nos concentrarmos nele e nos alegrarmos e termos este deleite, este prazer neste nosso Deus, que Ele sabe quem nós somos e Ele pode atender aos desejos do nosso coração. Que às vezes, como dizia também a Maria Eduarda, às vezes nós pensamos uma coisa, mas Deus sabe, não é? Às vezes as coisas do mundo parecem uma coisa, mas na verdade Ele sabe realmente quais são as nossas necessidades. E na segunda parte do vosso livrinho, posso usar este aqui. Na segunda parte vocês têm aquilo que eu aprendi sobre mim. Às vezes Deus tem uma mensagem específica também que Ele nos quer dizer, não é? Que é aquela parte, o que é que isto diz, que significado tem para a minha vida, e depois, às vezes Deus está-nos também a chamar a uma mudança. E quando nós oramos por uma mudança, vamos pegar na palavra, porque lembremos que a palavra tem poder.
E quando nós, o que João nos diz é que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, nós sabemos que Ele vai responder, não é? Temos a resposta. Portanto, nós vamos pegar na palavra do Senhor e fazer essa a base da nossa oração. Qualquer mudança que eu desejo, eu vou pegar e numa promessa da Bíblia, se eu por exemplo, sinto que sou uma pessoa que tendo a não ter este deleite, tendo a estar triste ou a estar deprimida, eu vou pegar numa promessa da Bíblia em que me diz que o Senhor, por exemplo, é a minha força, ou que Ele, quando, por exemplo, Isaías 43, que diz: não temas, porque eu chamei-te pelo teu nome, eu remito, tu és meu. Vamos pegar nessas promessas e pedir a Deus que isso passe a fazer parte de nós. E essas orações certamente que vão ser respondidas. E depois a última parte é a minha decisão. O que é que eu vou fazer? Que escolhas eu faço? Porque lembrem-se que a mensagem dos 3 anjos diz-nos que nós temos uma escolha. E então, eu não me posso transformar, mas Deus pode. Mas eu posso escolher ser transformada. E Deus vai fazer isso em mim. É muito importante este componente, porque por vezes nós podemos ter a tendência de, ao partilharmos a verdade com os outros, empurrar-nos ali para um canto e obrigar-nos a fazer uma decisão. Mas Deus não faz isso connosco. Ele dá-nos liberdade de escolha, deu-nos o livre-arbítrio. E Ele quer que nós escolhamos livremente se queremos estar com Ele ou não. Nós temos esta escolha. Podemos acreditar nele, podemos acreditar neste relacionamento com Ele, ou podemos acreditar na besta, na sua imagem, nos enganos que dali vêm. É a nossa escolha. Mas é importante que cada um escolha e Deus vai pegar nisto e vai potenciar a nossa escolha se nós lhe dermos a nossa vida. Eu espero que possais aproveitar este livrinho. Ele depois vai estar disponível nos recursos e podeis imprimir mais folhas e usar mais para o vosso culto pessoal, para o vosso estudo, até num estudo de pequeno grupo, como quiserem. Mas que este princípio do estudo da Bíblia, de ir em busca dos princípios, não ficar apenas pelos factos e desenvolver este relacionamento com Deus, que seja realmente a nossa experiência. Já sabemos isto, não é? Pela contemplação somos transformadas e ao termos estes princípios vamos poder lembrar-nos deles durante o dia, porque é algo que nós estamos a pôr dentro de nós e há tantas coisas que desgastam a nossa energia, não é? Às vezes sentimos em baixo por conflitos, por pessoas que estão sempre a pedir isto e aquilo de nós e parece que vai tudo em baixo. Às vezes, quando era pequenita, a minha mãe dizia-me assim: gastas-me o nome, porque eu, mãe isto, mãe aquilo. E às vezes acontece isso às mães, não é? Os filhos vêm, ou noutras situações, e a nossa energia vai para baixo. Mas com Deus, com a Bíblia, nós conseguimos receber uma dotação nova de energia. E cada manhã Deus tem nova energia para nos dar. E se durante o dia estamos em baixo, podemos lhe pedir, porque Ele promete que renova as nossas forças, nós vamos subir com asas como águias e que não vamos nos cansar, porque o Senhor vai ser esta força para nós. E não nos esqueçamos disto, deleitar-nos em Deus, ter prazer nele. Ele é tão lindo. Quanto mais o conhecemos, a beleza dele é impressionante, não tem igual. E é nisto que nós também nos temos que deleitar, que encontrar este prazer e tomar posse da palavra. Ela é nossa. Certamente que a palavra de Deus vai fazer diferença na nossa vida. Esta é a minha oração e desejo para vós. Vamos fazer aqui uma oração, pedindo que Deus guarde estas mensagens no nosso coração
e depois vamos fazer um breve intervalo e depois voltamos às 11h05, está bem? Vou pedir para nos levantarmos. Vamos orar. Querido Pai, com a Tua palavra Tu criaste tudo que existe e queremos ser recriados diariamente com esta mesma palavra. Obrigado por esta apresentação, por aquilo que foi ministrado e ajuda-nos a encontrar sempre formas de absorver aquilo que Tu nos queres dizer através da Tua palavra, de forma que cheguemos a compreender qual é a Tua santa e boa, perfeita vontade para a nossa vida. Amém. Suplicamos estas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém.